Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Riose Lopes, nós já nos conhecemos. E hoje nós vamos assistir a nossa segunda aula com a disciplina Lógica Matemática Discreta. Vamos apenas relembrar que em nossa primeira aula nós já estudamos. Falamos sobre o quê? Falamos sobre raciocínio lógico, lógica formal, proposição, proposições simples e proposições compostas, conectivos, valores lógicos das proposições e tabela verdade. Operações lógicas sobre proposições, tabelas verdade e proposições compostas. Tudo isso nós vimos na primeira aula. E o que vamos ver na aula de hoje? Vamos aprender sobre tabelas verdade de proposições compostas, tautologia, contradição, contingência. Isso é o que nós vamos ver na aula de hoje. Antes de prosseguirmos, vamos relembrar o que vimos na primeira aula, que todos nós estudamos e sabemos trabalhar com os conectivos. Nos conectivos que nós vimos na aula passada, na primeira aula, nós temos esse conectivo P e Q. Quando que é verdadeiro? P e Q é verdadeiro apenas quando P e Q são simultaneamente verdadeiras. Do contrário, falso em qualquer outro caso. P ou Q? P ou Q é verdadeiro quando pelo menos uma das proposições é verdadeira. Falsa somente quando simultaneamente P e Q são falsas. Isso nós precisamos saber. Então, quando P e Q é verdadeiro? P e Q é verdadeiro apenas quando P e Q são simultaneamente verdadeiras. P ou Q? P ou Q é verdadeira quando pelo menos uma das proposições é verdadeiro, do contrário é falso. P então Q? Quando P então Q é verdadeiro? É verdadeiro, é falso, quando P é verdadeiro e Q é falso. Então, P então Q é falso, quando P é verdadeiro e Q é falso. Do contrário, é verdade. P se somente Q. P se somente Q é verdadeira quando P e Q são ambas verdadeiras ou ambas falsas. Do contrário, quando tem valores distintos, ela é falsa. Sabemos também que os computadores representam informações por meio de bits, sendo que um byte tem dois valores possíveis, 0 e 1, que podem representar os valores lógicos F e verdadeiro. F para 0, verdadeiro para 1. Podemos completar a seguinte tabela verdade com os valores lógicos 0 ou 1, sabendo esse 0 aqui para o falso, esse 1 aqui para o verdadeiro. Então, se tivermos a proposição P, a proposição Q, se P é verdadeiro, logicamente, não P é falso. Se P é falso, logicamente, não P é verdadeiro. Utilizando a proposição P, se somente, não P, se somente se Q. Não P, se somente se não Q. Então, nós temos não P, se não P é falso, se somente se Q é verdadeiro. Isso é o quê? Isso é falso. Não P, falso. Não P, falso. Se somente se Q, falso. Isso é o quê? Verdadeiro. Não P, verdadeiro. Q, se somente se Q é verdadeiro. Isso é o quê? Verdadeiro. Não P, verdadeiro. Se somente se Q, falso. Isso é o quê? Falso. Isso é uma linguagem computacional. Vamos entender um pouco sobre tabela verdade? O valor de uma proposição composta pode ser determinado a partir dos valores lógicos das proposições simples e dos conectivos utilizados.
Para duas variáveis, são necessárias linhas. Para três variáveis, P, Q, R, são necessárias. E, de um modo geral, para N variáveis são necessárias. Aqui no slide 4, temos a tabela verdade da proposição P e não Q. P verdadeiro, Q verdadeiro, não Q falso. P e não Q falso. Então, temos. Vamos pensar primeiro em Q e não Q. Se Q é verdadeiro, não Q falso. Se Q é falso, não Q verdadeiro. Utilizando o conectivo I. P e não Q. Quando P e não Q é verdadeiro? Quando P é verdadeiro, não Q é verdadeiro. Os dois verdadeiros, verdadeiros. No entanto, o restante, falso. Então, se P é verdadeiro e não Q é verdadeiro, então P e não Q, verdadeiro. Do contrário, falso. Isso é uma tabela verdade. Vamos entender agora sobre tautologia. O que vimos até agora foi a respeito de tabela verdade. O que é uma tautologia? O que é uma contradição? O que é a contingência? Quando uma proposição composta apresenta apenas verdadeiro na última coluna, então ela é chamada tautologia. No exemplo passado, isso não é uma tautologia, porque nós tínhamos 3 falsas e uma verdadeira. Então, quando que é tautologia? Uma tautologia é uma proposição composta formada por 2 ou mais oposições PQ, que será dita uma tautologia se ela for sempre verdadeira. Tautologia. Definição de tautologia. Chama-se tautologia toda proposição composta em cuja última coluna da sua tabela verdade só aparece a letra V. Em outras palavras, tautologia é toda proposição composta, P, Q, R e S, que são as proposições, cujo valor lógico é sempre verdade, quaisquer que sejam os valores lógicos das proposições simples componentes P, Q, R e S. Isso é uma tautologia. Vejamos o seguinte exemplo. Temos aqui um exemplo de tautologia. P ou não P. Vamos pensar em P e não P. Se P é verdadeiro, logicamente não P, falso. Se P é falso, não P verdadeiro. P ou não P. Nós temos aqui P ou não P. Sabemos que com o conectivo ou, se uma delas é verdadeira, verdadeira. Então nós temos aqui é verdadeiro, porque temos uma verdade aqui e temos uma verdade aqui. Portanto, P ou não P é verdadeiro para os dois. Quando nós temos na última coluna, essa última coluna, sempre verdadeiro, aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro, temos aqui uma tautologia. Então, quando temos uma tautologia? Quando na última coluna sempre é verdade. Pensemos no segundo exemplo. A proposição P e Q, somente se P ou Q é uma tautologia, pois é sempre verdadeira, independente dos valores lógicos de P e de Q, como se pode observar na tabela verdade. Tabela verdade da proposição P e Q, então P ou Q. Temos aqui a tabela verdade dessa proposição. Vamos pensar em P e Q, vamos pensar aqui, nisso aqui. Temos a proposição P, temos a proposição Q. P e Q. Quando P e Q é verdade? P e Q é verdade quando os dois são verdadeiros. Se isso é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Os outros são
falsos. P ou Q? Quando P ou Q é verdadeiro? P ou Q é o verdadeiro quando temos pelo menos uma verdade. Então, se temos pelo menos uma verdade, aqui é verdadeiro. Temos uma verdade aqui, temos verdade aqui. Aqui é verdadeiro. Se os dois são falsos, nós temos aqui é falso. Pensemos agora em P e Q, então P ou Q. Temos o conectivo aqui, então. Quando que o então é verdadeiro? O então é verdadeiro quando nós temos os dois verdadeiros. Aqui nós temos P e Q. Então, P ou Q? Nesse caso, nós temos aqui é verdade, aqui é verdade, aqui é verdade, aqui é verdade. Se tudo é verdade, então isso é uma tautologia. Esse é o segundo exemplo da tautologia. Observe que o valor lógico de proposição composta P e Q, então P ou Q, que aparece na última coluna, é sempre verdadeiro. E isso é uma tautologia. Uma proposição composta formada por duas ou mais proposições P, Q, R será dita uma contradição se ela for sempre falsa, independente dos valores lógicos das proposições P, Q, R que a compõem. Ou seja, contradição quando nós temos agora tudo falso. Contradição. Uma proposição composta formada por duas ou mais proposições P, Q, R será dita uma contradição se ela for sempre falsa, independente dos valores lógicos das proposições P, Q, R que a compõem. Ou seja, construindo a tabela verdade de uma proposição composta, se todos os resultados da última coluna forem falsos, então estaremos de uma contradição. Comparando, tautologia quando tudo é verdadeiro, contradição quando tudo for falso. Vamos entender agora, observar o primeiro exemplo de uma contradição. Temos aqui o primeiro exemplo da contradição. Observemos aqui a proposição P e a proposição não P. Se P é verdadeiro, não P falso. Se P falso, não P verdadeiro. P se somente não P. O conectivo se somente se. Se você tem aqui é falso, então teremos P se somente se, não P falso. Se nessa última coluna, se é tudo falso, temos aqui uma contradição. Então, vimos o primeiro exemplo de tautologia, segundo exemplo de contradição. Vamos pensar agora o que seria uma contingência. Contingência. Uma proposição composta será dita uma contingência, sempre que não for uma tautologia ou uma contradição. Somente isso. Você pegará a proposição composta e construirá a sua tabela verdade. Se você verificar que aquela proposição nem é uma tautologia, ou seja, só resultados verdadeiros, e nem é uma contradição, só resultados falsos, então, pela via de exceção, será dita uma contingência. Vimos então, observamos então, que é uma tautologia quando nós temos tudo verdadeiro, que é uma contradição quando nós temos tudo falso, e que é uma contingência quando não é nem tautologia e nem contradição. Por exemplo, temos aqui a tabela verdade de P e Q. P se somente se P e Q. Se a proposição P é verdadeiro, Q é verdadeiro, P e Q é verdadeiro. Os outros três são falsos. Vamos pensar em P, se somente se, P e Q. Se nós temos P verdadeiro, P e Q verdadeiro, aqui verdadeiro. Quando ela é falsa? Se P for verdadeiro, se somente se P e Q for falso, somente aqui é falso.
Então, não temos todos os verdadeiros nem todos os falsos. Então, isso não é nem tautologia e nem contradição. Para encerrar nossa aula, assim como na primeira aula, vamos colocar em prática o que acabamos de aprender. Apenas uma alternativa da discussão é verdadeira e propõe a segunda discussão sobre a seguinte situação. Lembremos que tautologia, vimos sobre tautologia, tudo verdadeiro, contradição, tudo falso, e quando não é nem tautologia, nem contradição, temos aqui uma contingência. Questão para discussão. Chama-se tautologia a toda proposição que é sempre verdadeira, independentemente da verdade dos termos que a compõem. Um exemplo de tautologia é, então, qual é a discussão? Nós temos a alternativa A, B, C, D e E. Está falando que tautologia, quando nós temos a proposição que é sempre verdadeira, independente dos termos que a compõem. Quem é tautologia aqui? Letra A. Se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo. Isso é uma tautologia? Então, nós vamos observar qual das alternativas aqui que nos mostram onde é tautologia. Para isso, precisamos fazer a tabela verdade. Deixo essa discussão para vocês e vamos pensar sobre isso. Então, pensaram sobre a discussão? Vamos observar cada alternativa e pensar sobre a tabela verdade. Creio que vocês fizeram a tabela verdade de cada uma das alternativas. É necessário fazer a tabela verdade da alternativa A, da B, da C e assim sucessivamente. Quando você observar que na última coluna é tudo verdadeiro, então nós temos uma tautologia. Precisamos organizar essa tabela verdade. Nesse caso, a alternativa A é a verdadeira. A verdade está na letra A. Vejamos a tabela verdade apenas dessa alternativa. Das outras, deixo para vocês. Resposta da questão da discussão. Então, aqui nós temos a primeira proposição. P, João é alto. Então, nós temos essa aqui, João é alto. Q, Guilherme é gordo. P ou Q? Ou João é alto ou Guilherme é gordo. Então, quando isso aqui é falso, se as duas forem falsas, no ou, aqui é falso. O restante é verdadeiro. Temos aqui agora P, João é alto. Então, P ou Q? João é alto ou Guilherme é gordo? Quando isso aqui é verdadeiro, se tivermos P, então, P ou Q? Verdadeiro, aqui verdadeiro. João é alto. Então, João é alto ou Guilherme é gordo? Verdadeiro. Se aqui for falso, João não é alto. P ou Q? Verdadeiro? Então, aqui é verdadeiro porque nós temos uma verdade. Se aqui for falso, os dois forem falsos, aqui também nós temos a verdade. Temos aqui, nessa alternativa, nessa última coluna, que tudo isso aqui é verdadeiro. Então, isso é o que? Uma tautologia. A resposta correta está, então, na letra A. As outras tabelas verdades, vocês podem observar que nós não temos verdadeiro na última coluna. E com isso, após essa discussão, encerramos o assunto da nossa segunda videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembrem-se de se acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar suas dúvidas, inclusive sobre a situação proposta acima. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima.